Para da nossa enquete, é o tema da nossa enquete. Você acha que trabalha muito ou não? Você acha que o brasileiro de fato trabalha muito ou não? Em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente deixando a sua opinião nos nossos canais, também pelo WhatsApp. É o 1191-3258-055. A notícia chama e eu vou logo falar com Bia Manfredini, ela tem informações importantes que tem a ver muito com o nosso cotidiano, né? São informações do STF ligadas à questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que pode afetar essa condição do ex-presidente, Bia. Conte tudo pra gente. Bem-vindo ao Morning Show. Fernando, bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Morning Show. Não tem nenhuma decisão exatamente tomada, mas o que acontece é que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram uma conta e calculam que ele já tem 5 ministros da corte favoráveis à prisão domiciliar do ex-presidente. Essa é uma apuração minha e também do nosso editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone. Entre os nomes, então, que se colocam como favoráveis à prisão domiciliar, pelo menos de acordo com o que esses ministros têm falado nos bastidores para pessoas próximas, estão o presidente da corte, Edson Fachin, também o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Daí, então, os 5 nomes que formariam pelo menos metade, então, dos ministros favoráveis a essa mudança de regime. Vale lembrar que atualmente a gente tem 10 ministros no Supremo Tribunal Federal, o 11º ainda está com a vaga aberta após a saída de Luiz Roberto Barroso no ano passado. Então, desses 10, a conta é que 5 são favoráveis e fontes ouvidas por mim e pelo Matheus também disseram que o ministro Dias Toffoli poderia tomar a decisão final sobre o assunto. A avaliação é que ele poderia votar de forma favorável também, ou seja, poderia seguir a maioria e aí decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente. Isso está esquentando, é um debate que está cada vez mais próximo de acontecer. Exatamente, a gente já tinha trazido essa informação algumas semanas atrás com exclusividade, mas mesmo assim os auxiliares avaliam que não deve ser algo já imediato para os próximos dias. A expectativa é que uma mudança no regime de Bolsonaro possa acontecer entre o fim de março e começo de abril, durante o prazo, depois do prazo, melhor dizendo, de desincompatibilização eleitoral, que é aquele prazo que as autoridades têm para renunciar aos cargos que estão exercendo no momento para poder concorrer em 2026. Isso seria uma forma, de acordo com essas pessoas próximas e essas fontes, de não aproximar tanto Bolsonaro de decisões eleitorais para 2026, mas o fato é uma discussão, então, que está esquentando. Não só no STF, mas também com pressão do Senado. A gente também ouviu que há um movimento coordenado dos senadores tentando emplacar um requerimento favorável, então, à prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro. De acordo com os senadores ouvidos por mim e pelo Matheus, essa seria uma forma de pressionar o STF a aprovar um requerimento desse, e a corte, os ministros, não querem mais desgastos com o Congresso Nacional depois de um ano de 2025 difícil. Então, essa pressão poderia levar à pacificação do tema, na opinião deles. Tudo isso também corroborado pelo laudo da Polícia Federal, que apontou que Bolsonaro precisa de cuidados médicos constantes, mas não definiu data. Deixou, então, essa decisão na mão do Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha por aqui. Bia, muito obrigado. São os bastidores das apurações aqui na nossa Jovem Pan. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, bom dia aí para você. Queria repercutir com a nossa bancada, porque tem um fator aí que também pode alterar essa decisão, que é a aprovação ou não desse 11º ministro, o Messias. Supostamente o Messias, né, a indicação dele. Ele tendo a aprovação, esse placar ficaria descalibrado, Jess? Ficaria descalibrado, sim. Porque o que a gente tem que pensar do cálculo aqui? Os 5 ministros que vemos que existe essa possibilidade mais forte são Fux, Gilmar Mendes, ministro André Mendonça, Cássio Nunes Marques, e o 5º talvez fosse ali Dias Toffoli, e que é um voto que as pessoas estão ali naquele meio torno tentando contornar. Alguns votos são claramente contrários a domiciliar.
Um é do relator, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia. E o quinto, na verdade, seria o ministro Fachin, que é o atual presidente. O Dias Toffoli estaria na incógnita e eles estão tentando convencê-lo, e está tendo um trabalho muito grande de várias autoridades, de pessoas. A Bia Manfredini, maravilhosa, bem traz na coluna a atividade de Michele Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí poderíamos ter um placar, considerando a possibilidade de mudança de posicionamento do ministro Dias Toffoli, de até 6 votos. Caso fossem 5, o presidente do tribunal, e pensando no plenário, todos os ministros, estaria junto do voto daquela metade de 5 que determinam, que defendem a prisão para que vá para domiciliar. Assim sendo, seria o fator de desempate. Então, ficaria um placar de 5-5 com a possibilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal hoje, ministro Edson Fachin, estar nesse grupo que defende a prisão, ou não defende, mas que aceitaria essa situação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Então, com a entrada de Jorge Messias, poderíamos ter um cenário provável, dificilmente ele será favorável a essa medida, de 6-5 mesmo com Fachin. Então, acaba que eu acho que vai ter uma articulação muito grande para que isso aconteça da forma mais rápida possível, até mesmo considerando essa possibilidade. Vale contar para a nossa audiência também que o indicado, Jorge Messias, ele estava sofrendo várias situações de tentativa ali de não aprovação do nome, lembrando que tem a sabatina no Senado, e por isso essa sabatina ainda não ocorreu, deve acontecer em muito breve. Bom, é curioso, e vale, recordar também que o próprio laudo da Polícia Federal aponta, uma condição frágil de saúde. Isso aqui, independente de ser o ex-presidente Bolsonaro ou de ser de qualquer outro político, a questão de saúde, no caso, ela não é uma questão questionável, é uma questão pública, que ela existia muito antes do Bolsonaro ser preso. Isso já era notório, várias vezes ele foi internado. Então, o que acontece aqui, diferente de outras situações onde a gente vê um político, um empresário ser preso, e aí a partir do momento que ele é preso, parece que se descobre que ele tem problema de pressão, parece que ele tem diabetes, ele tem uma doença incurável. O caso do Bolsonaro é algo que já era prévio e que já era notório, ou seja, toda a sociedade conhecia, Ele tomou aquela facada, até hoje ele vive com os resquícios disso, teve várias situações em que ele realmente teve que passar por novas cirurgias. Então, o fato é que a gente vê também que existe uma peleja política, existe ali, de fato, uma briga. Por quê? Porque o Bolsonaro, dentro de uma cadeia, para a esquerda, ele é um elemento muito mais frágil do que numa prisão domiciliar, pelo simbolismo de falar, olha, ele está lá na cadeia. Então, eu acho que às vezes o que se esquece aqui é, de fato, a saúde do indivíduo, seja quem for. Faço novamente essa ressalva, que já foi comprovado por vários laudos. Então, eu acho que a grande pressão que existe, além da pressão política, é essa, é falar, e se deixarmos lá e de fato algo acontecer? Pode ser que fique muito pior. Então, eu acho que o questionamento também mora aí. É engraçado, Eles estão... A direita, na realidade, está com a pauta principal desse ano de 2026, tentar uma domiciliar para o Bolsonaro. Já que a anistia não conseguiram, depois tentaram aquela dosimetria que também não foi lá tão para frente, e agora eles estão com esse objetivo da domiciliar. Não há nenhum problema nessa questão de saúde do Bolsonaro e tudo mais. Se for 100% atestado de que há uma necessidade de domiciliar e assim o Supremo aprovar, tranquilo, não tem problema. Quem normalmente não era a favor da prisão domiciliar era o próprio filho do Bolsonaro, o Eduardo, que já fez críticas. Dizia que o Brasil era um país do absurdo, um país que existe prisão domiciliar é quase que uma aberração. E agora está implorando aí uma prisão domiciliar para o próprio pai. Mas o ponto que eu acho de destaque máximo dessa circunstância toda da prisão domiciliar do Bolsonaro, se vai ficar na cadeia, se não vai ficar, é que a direita inteira está se mobilizando não para fazer algo pró-Brasil, mas para fazer algo pró essa figura que é um bandido preso e, espero eu que seja em casa ou na cadeia, que permaneça preso e cumpra os seus 27 anos. O engraçado é que o Henrique coloca como se a direita inteira não estivesse olhando para o país e falando só de domiciliar, quando nós sabemos que isso não é verdade. O dia tem 24 horas, as pessoas são variadas. Eu mencionei aqui 2 nomes, que é a esposa de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Acredito que normal que ela se interesse e lute pelo esposo, e um grande amigo dele, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que enquanto faz isso
determinados momentos, ainda administra um Estado e o faz de maneira muito justa e muito boa. Então, assim, eu acho que você precisa ter mais noção, Henrique, que o tempo das pessoas ele pode ser determinado a causas diferentes. Então, a direita tem buscado no Brasil também medidas de transformação, medidas que com certeza estão olhando para a população. Só que a pauta do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é uma coisa que chama atenção por ser uma liderança política. Vale lembrar que no passado, quando estava preso, o presidente Lula teve também uma mobilização muito grande de autoridades, de figuras públicas da esquerda em prol não só da sua domiciliar, mas em prol dele ali e de toda uma narrativa de que era um processo injusto. Por aqui seguimos, Jess não facilita nem no aniversário do Henrique e seguimos também te perguntando, você acha que trabalha muito? Você acha que o brasileiro trabalha muito? Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Quero muito, mas eu quero muito saber a sua opinião, porque esse é um assunto que mobiliza toda a nossa sociedade.